E aí, gurizada, tudo bem? Bom, eu sou o Diogo. Opa, falhou, mas eu sou o Diogo, para quem não me conhece. Estou como conselheiro do GDO, né? Faz uns 2 semestres já. Acho que 2, 3, enfim. E estou formando, né, em História agora na URGS. E, bom, hoje eu vou dar essa pílula do conhecimento para o debate de sábado, né? Você já receber o tema. Basicamente, eu vou falar um pouco sobre os aparatos repressivos da ditadura militar, do governo militar em si, né? E principalmente sobre a perseguição, né, a algumas classes com setores sociais, e principalmente a cultura em si, tá? Bom, eu fiz esse esquema para vocês entenderem mais ou menos como funcionavam esses aparatos repressivos, porque era uma burocracia, eram muito burocráticos, porque eles viraram institucionais, né? Então o Estado era um Estado bastante repressivo, mas tinha vários tentáculos esses aparatos repressivos que ajudavam a eles conseguir controlar, né, o país inteiro de forma tão de perto assim. Então, você sabe esse contexto, basicamente, a partir de 68 nós temos o AI-5, né, que vai basicamente fechar o cerco à oposição, porque nós vamos ter uma perseguição, né, aos opositores de forma mais ferrenha, nós vamos ter uma institucionalização, basicamente, da repressão, justamente porque nós vamos ter a quebra do habeas corpus aos, às pessoas que são condenadas por crimes contra a segurança nacional, e fechamento do Congresso, enfim, né, e várias outras coisas. Contudo, o AI-5 ele começa só em 68. Em 67 nós vamos ter o principal aparato repressivo do Estado, nesse sentido, que é a doutrina de segurança nacional. A doutrina de segurança nacional, basicamente, uma lógica imposta pelos Estados Unidos que fazia nos outros países, né, que basicamente é uma lógica totalitária, de regime totalitário, né, que os Estados Unidos impõe, que basicamente não comporta os conflitos, divergência e diversidade. Então é uma lógica bem positivista, né, que aceita apenas aquilo que está dentro daquela linha, que seria o quê? As regras moralmente impostas enfim, vamos botar aqui pelo governo, né, os militares, enfim. E quem saísse daquela lógica estaria contra a segurança nacional, que é basicamente o que vai acontecer para em vários casos de perseguição à oposição, né, a vários grupos, seja eles os estudantes, seja eles os artistas, enfim, músicos, teatro, os próprios trabalhadores, né, na questão dos sindicatos, enfim, os próprios políticos também do MDB na época, até alguns da Arena também vão entrar nessa lógica, vão ser presos, então funcionava um aparato bastante repressivo, né, então é o que vai dar origem principalmente a questão do terrorismo de Estado, que a gente chama. Que basicamente terrorismo de Estado são aquelas lógicas do aparatos repressivos, né, mais violentos, digamos assim, que o governo militar fazia. Que basicamente vai ser as torturas, os sequestros, as censuras, as execuções, as prisões, e isso a gente pode determinar como terrorismo de Estado. E em 68, como eu te falei, né, a gente vai ter o AI-5, que vai fechar o cerco, né, principalmente porque agora vai institucionalizar e vai prender quem era contra a segurança nacional, justamente visto nessa doutrina de segurança nacional. Contudo, porém, entretanto, o principal aparato de repressão do Estado nesse período, né, que vem a partir da doutrina de segurança nacional, vai ser a SNI. A SNI, que é o Serviço Nacional de Inteligência. Hoje a gente conhece a SNI como a BIM, né? E vai se tornar a BIM lá no governo do FHC. Mas nesse período, ela entra em 67, ou seja, um ano antes do AI-5, tá? Justamente ela é muito importante, porque a SNI, né, o Serviço Nacional de Inteligência, ela vai basicamente ter dois serviços assim que são bastante importantes, mas que são os escritórios, né, mas a gente vai focar nas secretarias, né, e as secretarias, porque os escritórios as secretarias são, digamos, um a mais dos escritórios. O que eram essas secretarias? As secretarias elas são divididas em secretaria administrativa, secretaria política, secretaria econômica, secretaria ideológica e secretaria psicossocial, tá? Por quê? Cada secretaria tinha os cachorros, tá? E os agentes. Os cachorros eram agentes infiltrados não remunerados em algumas instituições que faziam o serviço de reconhecimento, tá? E serviço de espionagem. Então, mas eles não eram remunerados, né?
E, então eles podiam ser literalmente qualquer pessoa. E tinha uns agentes que eram treinados, enfim, que eram remunerados e entravam nesses onde eles eram mandados, tá? E basicamente as secretarias, né, a administrativa, ela não faz serviço de espionagem, enfim, mas cuida das questões estatais, né, as questões burocráticas. Mas a secretaria política, ela vai fazer vigilância, né, com esses agentes e os cachorros dentro dos partidos políticos, né, principalmente, enfim, dentro de gabinetes políticos, eles ganhavam cargos de confiança para estar dentro desses gabinetes políticos, principalmente opositores também, né, para saber o que está acontecendo, enfim. A Secretaria Econômica, que cuidava da questão principalmente relacionada a bancos, a questão da economia como um todo, onde estavam esses grupos, né, secretaria ideológica, que vai cuidar, vai ser pessoas infiltradas, principalmente em grupos de opositores, né? Pessoas infiltradas também em grupos potencialmente de guerrilhas, em grupos que estavam poderiam ser confrontados, né? Poderiam ser subversivos, digamos assim. Seriam alguns grupos de de teatros, alguns grupos de peças, enfim, de cultura, algumas questões assim. Então, esses agentes eram infiltrados justamente para denunciar, né? Então, por isso que acontecia, às vezes, denúncias de peças que ficavam fechadas do nada, né? E nós vamos ter a Secretaria Psicossocial, que era a pior de todas, porque ela infiltrava a partir, principalmente, nas igrejas, principalmente a católica, tá? E, principalmente, e vai ficar dentro de fazer questões de mídia. Então, faziam a circulação de informações a partir dos jornais, né? Estavam infiltrados em grupos de estudantes, em grupos das universidades, em grupos de sindicatos, em grupos de trabalhadores. E toda essa questão justamente para denunciar, para saber e para denunciar e fazer um aparato psicossocial na sociedade. Ou seja, a Secretaria Psicossocial era responsável por instaurar a lógica do medo do conflito do inimigo interno, né? Então, justamente a partir disso, do secretário psicossocial, que vai sair essa questão do inimigo interno, de, sei lá, o pessoal quer matar a criancinha, quer fazer todas essas questões que eles falavam, né? Enfim, se filtrava também nas classes artísticas, né? Que eram os principais que sofreram mais com essas repressões no sentido de censura, né? E quem são esses principais perseguidos na cultura? Bom, nós vamos ter claramente a classe artística na cultura, principalmente, né? Muito perseguida, tá? Que a gente vai ter no cinema, os artistas plásticos, os cantores de música de protesto são os mais famosos, né? As peças de teatro consideradas subversivas, ou seja, aquelas peças consideradas subversivas, eram peças que poderiam, por exemplo, ir contra algumas morais do que a igreja da época tá, determinava, a igreja católica principalmente, ou contra as morais subversivas fora do que o governo militar aceitava. Ou seja, se tu fizesse uma peça, talvez, tem algumas peças que falam sobre censura velada, né? Eles eram feitos e eram considerados subversivos e poderiam ser presos ou até espancados, enfim, o que acontecia bastante, tá? Então, e também nós vamos, nessas músicas de protesto, nós vamos ter muitos perseguidos, como o Geraldo Vandré, o Chico Buarque, né, o Gilberto Gil, que vão ser exilados. A maioria desses cantores vão ser exilados, ou alguns vão ficar no Brasil, como a Elis Regina. A Elis Regina, ela é perseguida, e só que para não ser presa, por exemplo, o governo militar obriga ela a cantar nas Olimpíadas Militares. Então isso vai causar um grande conflito entre ela e os outros grupos dos amigos, né, do pessoal ali e tal. Mas aconteciam esses aparatos, né? Então, justamente para também falar que os cantores estavam a favor, né? Estavam com o governo. E esse confronto vai ser principalmente no movimento Tropicália com a Jovem Guarda. O movimento Tropicália basicamente é aquele que começa um pouco mais atrás, né? Que tentava de movimento antropofágico, a gente chama assim, né, da música brasileira. Então, tentava descolar essa questão do rock and roll, assim, que a MPB trazia. Então, tentava trazer essas questões de usar instrumentos brasileiros, enfim. E isso vai acabar basicamente com a prisão do Chico Buarque, com o Gilberto Gil, né, o Caetano Veloso também, tá? E vão ser exilados, né? E o conflito com a Jovem Guarda é justamente isso, porque a Jovem Guarda, principalmente na imagem do Roberto Carlos, da Vanderleia, do Erasmo Carlos, eles vão receber literalmente um programa de TV, por exemplo, né, o que era chamado Jovem Guarda. Mas por quê? Por que eles eram perseguidos e outros não, né? Por que a Tropicália, por exemplo, foi perseguida os seus cantores ali e a Jovem Guarda não foi? Porque enquanto o movimento Tropicália buscava fazer músicas
por exemplo, de protesto, apesar de eles se intitularem um movimento não político, né, mas eles faziam essas questões culturais de acabar, por exemplo, mudar do que já estava antes da música, né, isso poderia ser considerado subversivo, porque eles queriam acabar com a cultura brasileira. Enquanto a Jovem Guarda não, a Jovem Guarda, o Roberto Carlos fazia, enquanto o Geraldo Vandré estava fazendo música, né, de protesto, o Chico Buarque fazendo Cálice, o Roberto Carlos, por exemplo, estava cantando Meu Calhambeque Bibi, né? Então eram músicas que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo na época, mas também não chegavam a afetar, né, o artista em si dentro do governo do aparato de repressão. Então eles não eram reprimidos, eles não sofriam essas opressões durante o governo, né? Tanto que o Roberto Carlos vai receber até medalha, né, do governo, vai cantar em várias Olimpíadas militares, enfim. Então tem essas questões, justamente. A principal diferença é ou tu vira, vamos dizer, ou tu recebe uma coleira, né, que seria a Jovem Guarda, ou tu é um cachorro digamos assim, raivoso, né, que seria o Tropicália. Não que aconteceria, mas é só uma analogia para vocês entenderem como eles eram tratados, né. Então, esse movimento vai acabar, esses movimentos da classe artística, como todos, vão ser perseguidos, vão ser exilados, e principalmente pelo aparato de repressão do Estado, né. Eles estavam em todos os lugares, em todos os cantos, ao mesmo tempo, porque eles, a partir das secretarias, né, desses agentes, eles podiam estar em todo canto. Então, a segurança nacional, a SNI, vai ser muito importante, né, um serviço muito extremamente importante, e vai ser o principal, né, para conseguir reprimir esses movimentos de oposição, né, seja na cultura, na educação, enfim, na sociedade como um todo, porque eles estavam em todo canto. Então, espero que vocês tenham gostado, rapidinho, entendido basicamente os aparatos de repressão, né, e por que a cultura foi bastante perseguida e por que era tão fácil assim estar perseguirem, né, esses opositores, porque como que eles sabiam dessas coisas. Então, espero que o debate seja bom, tenha dado argumento para vocês, dessa palhinha, e até a próxima pílula. Valeu!